Olá, queridos! Como é que vocês estão? Muitas saudades de vocês, muitas saudades das nossas trocas em sala de aula, né? Mas os conteúdos não podem parar, então hoje eu venho apresentar para vocês mais uma aula, tá? Uma aula de literatura. A aula passada, a gente começou a ver a primeira fase do modernismo, só que eu vou dar uma interrupção, porém não é uma interrupção, é só uma complementação para os estudos de vocês, tá? E que hoje a gente vai começar a falar das vanguardas europeias, mais propriamente dito, para vocês começarem também a olhar para as próprias produções modernistas com esse embasamento. Provavelmente muitas das vanguardas que eu vou falar aqui vocês já viram com a professora Yasmin, então assim vai ser só mais a caráter de complementação dos estudos que vocês já fizeram, tá? Mas é interessante que vocês comecem a ver como que a gente vai introduzir essas vanguardas nos nossos estudos de modernismo, né? Então, vamos seguir. Então, as vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Então, as vanguardas artísticas, né, europeias que tiveram destaque nesse período foram expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música, entre outros, né? As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. Gente, isso aqui é só uma interrupção, mas que é muito interessante vocês pensarem. Toda vanguarda, ela vem como forma de reação. Mas reação a quê? Reação a questionar padrões impostos. Então, a vanguarda, ela quer ser o novo. O novo que vai questionar, repensar o padrão já vigente. Então, muitas vanguardas, né, são consideradas até muito radicais. Vários manifestos, por exemplo, o manifesto do futurismo, que era vamos queimar as bibliotecas. Por que essa necessidade desse radicalismo? Porque é a partir do radicalismo que você introduzia uma nova ideia. Se a partir do momento em que você introduzisse uma vanguarda, você já abrisse brechas para outras possibilidades, a gente pode fazer isso. Percebam como que o tom, um tom até anárquico, inquisitório, vamos queimar as bibliotecas, eu não quero viver de passado, eu quero olhar para o futuro, o que me importa são as engrenagens, são as máquinas. Percebam como que isso é um tom radical que quer introduzir uma ideia, não que realmente fosse acontecer no sentido de queimarem as bibliotecas, mas é muito importante até mesmo essa análise linguística dos próprios manifestos que vão existir para cada movimento, para cada vanguarda dessa, né? E aí o que eu estava falando para vocês, que a própria palavra vanguarda foi importada desse avant-garde, né? Que é guarda avançada, que é no sentido de estar à frente, tá? Mas percebam que a gente tem até essa ideia de guarda, que é até uma ideia meio bélica, né? Uma guarda avançada, mas é o que está à frente. Então é um movimento pioneiro, uma coisa que vai primeiro, no sentido de dar as caras primeiro, né? Para introduzir coisas que vêm depois. Então, o contexto histórico das vanguardas, né? Então, as vanguardas europeias. Com o advento da Revolução Industrial, né, no século XIX, e da Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações, né? Pensem o que foi a Revolução Industrial e o que foi a Primeira Guerra Mundial, não só em planos históricos, mas também em planos sociológicos, tá? Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente. A arte quer representar o que a gente vive. A arte, ela quer dialogar com a realidade, tá? Seja de que forma ela vai dialogar. Propondo novas visões, relendo as visões, ela quer dialogar. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor dos ideais da época foram diretamente contra os ideais da guerra.
Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, como é o caso do futurismo italiano. Então, as vanguardas elas queriam chocar o público, porque a partir desse choque, eles queriam que desse choque viesse um despertar, e esse despertar fizesse com que eles apreciassem, olhassem para a vida com outros olhos, tá? Então vamos entrar propriamente nas vanguardas. Então o expressionismo, né, surgido em Dresden, na Alemanha, em 1905, o expressionismo foi um movimento artístico que teve origem com o grupo Die Brücke, né? Desculpem, meu alemão está meio enferrujado, né? Que em português significa a ponte, né? Então a gente tem aqui Ernest Kingster, Erich Heckner e Karl Schwitthoff. Gostaram do meu alemão? É, né, o máximo que eu consigo pronunciar. Um alemão não faz milagre, né? Foram os artistas que se uniram para criar esse coletivo calcado na expressão dos sentimentos e emoções. Foquem nisso. Calcado na expressão dos sentimentos e emoções. Vão focando no próprio nome, né? Expressionismo. Possui um caráter deveras subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. Esse estilo de arte vem como uma oposição a outro movimento anterior, que era o impressionismo. O artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado a grande inspiração do Die Brücke e o precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito, produzido em 1983, uma das mais emblemáticas do pintor. Além dele, merece destaque também o artista Van Gogh, que também influenciou profundamente o movimento. Gente, eu coloquei destaque, mas o Van Gogh é o Van Gogh, tá? Tô dizendo pra vocês que o Edvard não é não. Mas assim, é porque eu não falei propriamente do Van Gogh, mas se vocês quiserem estudar expressionismo, vão às obras do Van Gogh. Vocês têm muito essa questão do subjetivo, do irracional, mas vocês têm muita presença do melancólico também, do saudosismo, que também está muito presente nas obras do Van Gogh, tá? Então aqui, como não poderia faltar, né, a obra O Grito, percebam esses traços, né, que não são necessariamente... Aqui a gente tem uma diferença entre linhas retas e linhas não retas, né? Vamos seguir? Fauvismo, então. O fauvismo foi um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, simplificação das formas e utilização de cores puras, além de usá-las arbitrariamente, sem compromisso com as cores reais. Por conta dessas características, durante o Salão de Outono, alguns pintores desse movimento foram chamados pelos críticos de fauves, os feras, em português. Alguns nomes importantes do fauvismo são André Derain, Maurice de Vlaminck, Otto Fries e Henri Matisse, o mais conhecido. O Matisse é muito conhecido, tá, gente? Eu não sei se já viram essa obra do Matisse, tá? A dança, mas ela é altamente parodiada. Então você tem várias releituras e paródias dessa obra, a dança do Matisse, em diversos locais. O cubismo agora. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e no abstracionismo. Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso com a tela Las Demoiselles d'Avignon, As Damas de Avignon, né? Outros representantes do movimento foram Georges Braque, Joan Gris e Fernand Léger. Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne, que ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Gente, eu não vou cobrar isso, tá? Isso é só caráter teórico. Na primeira, as formas e as figuras foram tão desconstruídas e fragmentadas que tornaram-se reconhecíveis. Isso no cubismo analítico, que é a própria gente, tudo o que é a análise de alguma coisa? É a redepreensão daquilo ali. Então percebam que a gente tem aqui essa desconstrução e a fragmentação dessas formas, porque o cubismo analítico queria reler essas formas, queria analisar. Para você analisar, você tem que desconstruir, né? Já o cubismo sintético, você já tem os artistas que se voltaram para essa representação figurativa, mas não uma abordagem realista dos temas. E no Brasil, o movimento cubista influenciou alguns artistas,
como Tarsila do Amaral. Percebam que eu estou puxando a sardinha para o Brasil, para o próprio modernismo brasileiro, hein? Cubismo, Tarsila do Amaral. Fixem isso na mente. Então aqui eu tenho As Damas de Avignon, né, de Pablo Picasso. Vamos seguir agora para o futurismo. O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti no dia 20 de fevereiro de 1909. E no ano seguinte, diversos artistas lançam o manifesto futurista relacionado diretamente com a pintura. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Um dos exponentes da pintura futurista foi o artista italiano Giacomo Balla. Outros representantes são Umberto Boccacione, Carlo Cara, Luigi Russolo e Gini Severini. No Brasil, os ideais da Semana de Arte Moderna, que inauguraram o movimento modernista no país, sofreram grande influência do futurismo. Isso porque a rejeição ao passado, bem como ao culto do futuro, propulsionaram as ideias modernistas. Gente, releiam isso. O futurismo, ele foi a grande influência, porque o que o modernismo queria? Eu não quero olhar para trás. Eu quero formar o Brasil. Quem é o Brasil? Né? Então, eu quero olhar para o futuro. Qual é a minha visão? Qual é o Brasil que eu quero construir? Eu posso olhar para trás para olhar de forma crítica o Brasil do passado, mas eu quero construir um Brasil do futuro, tá? Então, aqui a gente tem a obra, né, do Giacomo Balla, que é Velocidade de um Automóvel, que era uma obra futurista. Aqui a gente vem para o movimento Dada, o dadaísmo. Então, o dadaísmo foi um movimento ilógico, encabeçado por Tristan Tzara, em 1916, que mais tarde ficou conhecido como propulsor dos ideais surrealistas. Além dele, outros líderes do movimento foram o poeta alemão Hugo Ball e o pintor, escultor e poeta franco-alemão Hans Arp. As principais características do dadaísmo são a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão, no absurdo e irracionalidade. Sem dúvida, o pintor e escultor francês Marcel Duchamp foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta, com seus objetos prontos, ready-made, que se afastam da sua função original. A fonte é uma das obras mais representativas desse momento. Quando estava falando para vocês em sala do dadaísmo, eu falei do Marcel Duchamp, que eu falei que o que eram essas figuras emblemáticas? Eu pego um objeto e tiro o objeto daquele contexto próprio dele e coloco ele em outro contexto. O Marcel Duchamp, vou passar para vocês verem, ele também ficou muito famoso porque ele tira a fonte, né? Ele tira um mictório, né? E coloca no meio de um museu. Ele tira aquele elemento que é próprio de um elemento de reclusão, um elemento de banheiro, e coloca ele no meio de uma exposição. Então percebam como que a gente tem um objeto pronto, mas é um objeto que é tirado do seu contexto e introduzido em outro, tá? E por último, o surrealismo, que foi liderado pelo artista André Breton, despontou em Paris em 1924. Eu pedi que vocês procurassem também para ler, gente, é muito interessante, lerem os manifestos das vanguardas, tá? Para vocês saberem mais o que cada vanguarda fala, né? Pautado no subconsciente, esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Lembra que eu falei em sala sobre o manifesto para vocês? Que o manifesto, ele, parafraseando, tá? Ele diz assim: se a razão levou os homens à guerra, eu quero trabalhar com aquilo que os homens não controlam. O que o homem não controla? O subconsciente. Então, aqui a gente já tem até uma ideia, uma crítica ao próprio racionalismo, uma crítica ao próprio período de guerras. Pensem no contexto histórico em que essas vanguardas foram sendo desenvolvidas e foram sendo impulsionadas. Então percebam que aqui, se a guerra levou, se a razão, se a consciência levou os homens à guerra, eu não quero trabalhar com a consciência. Eu quero trabalhar com aquilo que está no plano do onírico, no plano do subconsciente, tá? Então, alguns dos artistas que merecem destaque são Giorgio de Chirico, Max Ernst, João Miró, René Magritte e Salvador Dalí.
A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa vanguarda. Merecem destaque o escritor Oswald de Andrade e os artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. Estou puxando a sardinha para o modernismo novamente, hein? Fixem nisso. E aí aqui a gente tem aquele quadro bem emblemático, né, que a gente chama de quadro dos relógios, mas o título desse quadro é A Persistência da Memória, tá? Do Salvador Dalí. Eu vou passar para vocês, antes da gente ir para o caderno, uma pesquisa. Eu vou ver se eu coloco o link. No dia que eu postar essa aula, já vou estar o link lá. O link de um filme surrealista que o Salvador Dalí fez, chamado Um Cão Andaluz. Esse filme surrealista, ele foi feito como, né? Salvador Dalí sonhava, né? E desse sonho, ele relatava esse sonho, né? E aí ele e o Luiz Buñuel, que foi o diretor do filme, né? Dizem que ele sonhava e falava pro Luiz Buñuel e eles criavam cenas e repetições dessas cenas. Vocês vão ver, se vocês quiserem assistir. É um filme muito curto, tem todo ele no YouTube, tá? E é um vídeo de 22 minutos e que em alguns momentos chocam a gente, tá? Mas eu acho que é interessante para vocês verem como que também são as vanguardas no cinema, né? Nessas mini mídias do cinema, não só na arte, na literatura, mas também no cinema, tá? E aí agora, o que eu vou propor para vocês para o caderno? Eu não vou passar nenhuma atividade de sistematização, porque eu acho que vai ser muito mais enriquecedor para vocês a proposta de pesquisa que eu vou falar para vocês. Então aqui a gente tem 4 quadrinhos com 4 cores diferentes que compõem 4 etapas diferentes. Então a pesquisa. 1. Pesquisem quadros e referências sobre as vanguardas europeias. Aqui a gente tem alguns quadros, algumas referências, mas pesquisem mais. 2. Pesquise as relações dessas vanguardas com o próprio modernismo brasileiro. Estamos puxando a sardinha para o nosso conteúdo, né? 3. Façam uma busca nos artistas e nas obras do período modernista brasileiro. Então, eu quero que vocês olhem para as vanguardas, olhem para a relação das vanguardas com o modernismo brasileiro. Eu falei em diversos slides aqui, pontuei essas questões. Façam uma busca nos artistas e, na última, eu quero que vocês, na obra pesquisada, seja um poema, seja um livro, seja uma pintura, uma música, eu quero que vocês destaquem dessa produção artística brasileira características próprias das vanguardas. A professora, aqui eu identifiquei um pouco de cubismo, aqui eu identifiquei totalmente surrealismo, aqui eu identifiquei um pouco das duas. Eu quero que vocês deem asas a interpretação de vocês, analisem a obra, vejam os aspectos estruturais, se for quadro, as formas utilizadas, as cores utilizadas, a temática, tudo isso vai facilitar vocês na pesquisa com essas próprias vanguardas. Tranquilo? Então, para a próxima aula, essa é a atividade que eu vou solicitar de pesquisa para vocês me entregarem. Tranquilo? Aqui tem um esqueminha, tá? Que eu tirei da internet, achei bem legal. Que a gente tem aqui vanguardas europeias, né? Movimento expressionista, movimento surrealista, movimento dadaísta, movimento futurista, movimento cubista e movimento fauvista, com as datas. E aqui do lado aquele pequeno contexto histórico, que as vanguardas europeias são um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram na Europa no início do século XX, coisas que nós lemos e falamos. Isso aqui foi só mais num plano mais de sistematização desse conteúdo que nós vimos. Achei bem ilustrativo, bem legal para vocês até terem noção das datas, né? Qual movimento veio antes do outro, né? Tranquilo? Então essa é a bibliografia da aula de vocês e bom estudo. Até a próxima aula. Tchau, gente!